amiga. Mais um sabor da cultura em ação. Gente, ó, estão servindo? Nosso mês está recheado de coisas boas. Sabor da cultura está trazendo pra gente esse mês muitas comemorações, muitas. Por isso, né, tia Leda? Pode apresentar aí. É um mês, né, que no dia 1º nós já temos lá dia do idoso, né, 1º de outubro. Por que nós estamos assim, com um chapeuzinho de nordestino? Porque dia 8 foi o dia do nordestino. E aqui, 2 nordestinas. De onde você é, tia Edna? Jequié, Bahia. Jequié, Bahia. E eu sou de Recife, Pernambuco. Então, tem o dia do nordestino, tem dia das crianças, dia Nossa Senhora Aparecida, dia 12. Dia do professor. Dia da alimentação saudável. Ah, sim, também. Né? Também. Temos dia do médico, né? Dia do médico, dia 18, acho que é 18 de outubro. Olha que beleza, médico. Tudo ligado. Saúde, né, idoso, saúde, alimentação, educação, né, professor. Crianças que precisam muito. Uma bênção, né? Da nossa atenção, de toda a preocupação do nosso país, né? Educação. E outubro rosa, né? Como sempre, pensando na saúde, né? Na saúde da mulher. Então, outubro rosa. Então, outubro, olha, recheado. Nós esquecemos, baixei, tô com a minha colinha aqui. Tem mais. Esquecemos. Maravilhoso. Dia do funcionário público, gente. Também. Dia 28 de outubro. Para os católicos, né? São Judas Tadeu. Dia 28. Dia da nossa mãezinha, padroeira do Brasil. Isso. Nossa Senhora Aparecida. Então, são muitas comemorações, né? E mais, tem um especial. Tá esquecendo de nada, não, tia Leda? 30 de outubro. Meu aniversário, gente. 30 de outubro. Legal. Bolando 60, olha que legal. E aí, né, pra falar de tudo isso, a gente vai começar com a dança, né? A professora Alcione, com a dança que ela tem. E nós vamos estar homenageando neste momento o trabalho de prevenção contra o câncer de mama, né? Essa mensagem que o pessoal do 60 Mais, junto com o Sabor da Cultura, a professora Alcione, da Dança Cigana, vem trazer pra gente. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sunlights of the daytime, moonlights of the night. I laugh when you call my name, and you know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Kevin Sweet and Pocahontas have a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she daddy, daddy, won't you, don't you dare. He gave me fever when he kissed me, fever and had you hold me tight. Fever, daddy wanna treat me right. Now you listen to my story. Here's a bone to heaven made. Catch a bone, you give you fever. Be a fatty high or sad degree, we give you fever. When we kissing, fever if you live in love. Fever to sizzle
What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Choo, 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 choo. Olha, pessoal, nós estamos aqui com o psicólogo Jaime, né? Seja bem-vindo ao Sabor da Cultura, Jaime, e se apresente para todos nós. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite para conversar com vocês. Meu nome é Jaime Cleto, sou psicólogo clínico de São Paulo e especialista em gerontologia. Aqueles que não sabem, gerontologia é estudo do envelhecimento humano, pelo Instituto Israelita Albert Einstein de São Paulo. Jaime, é muito prazeroso tê-lo aqui no programa. E eu gostaria que você falasse para a gente, definisse para a gente o que é qualidade de vida. Eu posso dizer o seguinte, qualidade de vida não tem uma definição única. Por quê? Antes de tudo, é uma colocação muito individual. O que é qualidade de vida para mim pode ser uma qualidade diferente para você e para você que está nos ouvindo. Por quê? Porque cada um tem a sua vida, antes de tudo. Além disso, existe uma outra realidade que é o seguinte, a gente tem que entender que a qualidade de vida tem muito a ver com o tempo, com a época. Vou dar um exemplo para vocês. Em São Paulo, anos atrás, o que era qualidade de vida? Você se mudar para um bairro distante, onde você tinha uma casa com portãozinho, aquela casa grande, etc, etc. Com 2, 3 filhos. Primeiro, as famílias mudaram, diminuíram a quantidade de filhos. Hoje a gente tem uma quantidade menor, às vezes nenhum filho e cachorros. Hoje a gente tem uma outra coisa, aliás, um pouquinho antes da pandemia, as pessoas começaram a se voltar e entenderam que qualidade de vida era morar mais perto de casa, morar e trabalhar os dois perto. Então, as coisas foram mudando. Durante a pandemia, uma outra curiosidade, os apartamentos em São Paulo iniciaram com apartamentos de um dormitório, antes da pandemia. No meio da pandemia, as pessoas tiveram que ficar reclusas em casa. Então começaram a se comercializar os aluguéis para apartamentos 2 a 3 dormitórios. Uma outra curiosidade em relação a isso, em relação ao trabalho home office. Algumas pesquisas colocaram que pessoas na China pediram demissão porque não gostariam de voltar mais ao trabalho presencial. Então, assim, a gente tem que entender qualidade de vida como algo muito ligado à época também. Hoje, também tem uma questão que a gente fala muito, que é assim, antigamente se via a saúde como ausência de doença. Hoje, a qualidade de vida é ligada totalmente à saúde. Ligada à saúde por quê? Nós temos pilares de uma saúde perfeita, de uma saúde total, que seria bio, psico, social e espiritual. Saúde bio, saúde física, saúde psíquica, saúde psicológica. Com a pandemia, a gente teve um agravante e agora há uma preocupação muito grande com a saúde psicológica. Saúde social, relações sociais, relações de trabalho, relações familiares e saúde espiritual. E saúde espiritual, curioso, assim, no último congresso de psiquiatria aqui do Brasil, se levantou a importância de Deus no tratamento de várias doenças psicológicas. Então, Jaime, e assim, né, nesse mês de outubro a gente comemorou, né, no dia 1º, o Dia do Idoso. E muitos dos nossos idosos, e às vezes até mesmo adultos, tudo, a gente fala assim, antigamente era bem melhor, sabe? A vida era bem diferente, né? A gente escuta muito isso. O que você tem a nos dizer a respeito disso? Antigamente é que era bom. Vocês escutam e eu também escuto, certo? Realmente a gente ouve muito e antes era muito melhor, no meu tempo era muito melhor por conta disso. Só que a gente tem que entender algumas coisas em relação a isso. Primeiro, o tempo que nós temos é hoje. Hoje, o presente é o que nós temos. O passado já passou. O que eu falei já foi falado. O futuro, a pandemia mostrou a todos nós que a gente não tem controle qualquer sobre ele. Então nós temos exatamente o quê? Só temos o presente. E o presente pode ser muito bem vivido. Exemplos do que eu digo que muito bem vivido. A gente conseguiu, por exemplo, de novo, dentro da pandemia, ter algumas regalias que não existiam há
anos atrás, como se fala do antigamente era melhor. Por exemplo, a entrega de alimentos, por exemplo, o home office. E nada melhor do que quão rápido as vacinas chegaram no mundo. E isso foi assim, foi um recorde perto de outras épocas que nós vivemos. O que me preocupa muito, que a gente chama de síndrome de Gabriela, é aquela pessoa que chega e fala assim: eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou continuar assim. A gente tem que mudar. Se não mudar, vai morrer antes, né? Sim. Jaime. E na primeira pergunta que eu te fiz, assim, essa qualidade de vida, ela ficou muito complexa, né? Que nem você colocou pra gente, aumentou muito. E o que você pode falar pra gente, Jaime, sobre a memória? A memória dos nossos idosos, dessa fase, né, que a gente vai chegando, mas uma caminhada bem vivenciada, ou vivenciada, vamos pôr assim. Eu diria muito bem vivenciada. Quando Isso a gente começa, mesmo, bem vivenciada, tem que ser. Quando a gente começa a olhar melhor, foi muito bem vivenciada. A memória, que eu acho o seguinte: primeiro a gente tentar diferenciar o que é memória e o que é atenção. Muitas vezes as pessoas vêm para mim e falam assim: eu estou com problema de memória. E eu provo que os problemas não são de memória. É claro, eu não posso aqui esquecer as doenças. Mas a gente muitas vezes é um problema de atenção. O que eu chamo de problema de atenção? Eu vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, às vezes saindo de casa, eu estou trancando a porta, minha esposa chamando o elevador, aí ela me chama e fala alguma coisa, e eu volto e falo assim: será que eu tranquei a porta? Por quê? Porque eu não tive atenção naquilo que eu fiz. Mas assim, eu estou com problema de memória naquilo? Não. Eu tive problema de atenção. Outra coisa importante para a gente entender em relação à memória é assim: tomar muito cuidado com o deixa para lá. Isso me preocupa muito. O celular, vamos colocar, ele é um artifício que a gente tem que é muito poderoso. Só que ele acaba trazendo esse deixa pra lá. O que eu chamo de deixa pra lá? É a pessoa... Vamos imaginar uma situação há anos atrás. Se eu quisesse saber o que era uma cadeira, eu tinha que ir até a biblioteca. Na biblioteca, pegar aquele livro, encontrar o C, CA, CAD, para ver o que era escrito cadeira e uma fotinha às vezes desse tamanho. O que acontece? Hoje, se eu falar próximo do celular cadeira, aparecem milhares de fotos. Então eu não preciso de pensar. É muito mais fácil. Eu acabo tendo essa preguiça. Só que isso atrapalha muito a memória. O que eu indico para todas as pessoas, e faço também em casa, é o quê? Se você não lembrou de alguma coisa, não vá para o celular. Pensa, em algum lugar da mente ele se encontra. Aquela lembrança, aquilo que você procura lembrar. Exemplo que eu vou dar, por exemplo, de novo, um exemplo meu. Há uns meses atrás, eu tinha comprado uma determinada fruta no domingo na feira. Quando eu chego na segunda-feira em casa, eu abro a geladeira, olho para a fruta e falo assim: eu não lembro o nome disso. Na hora, eu virei e falei assim: faz o caminho que você sabe fazer. O que eu fiz? Eu me desesperei? Não. Eu deixei para lá? Também não. O que eu fiz? Mentalmente, eu fui até a feira, cheguei na barraca, olhei a fruta, mentalmente levantei e estava escrito o nome dela. Ou seja, esse caminho mental, que demore 1 minuto, 10 minutos, um dia, não tem problema nenhum. Você vai estar exercitando o seu cérebro. Lembrando que o cérebro é um órgão que tem que ser exercitado, sim. Sempre. E, Jaime, uma outra coisa, a respeito do sono, assim, fale um pouco para nós da importância que tem, né, a gente dormir bem. Como se falava antigamente, o sono era restaurador, reparador. Com certeza ele é. Inclusive, ele tem, por exemplo, uma ligação muito forte em relação às demências. A gente vê muitas vezes uma pessoa que tem uma noite de sono conturbada, uma pessoa, no dia seguinte, ela está fora do ar. E aí já vai direto e fala assim: não, minha avó está ficando demenciada, etc. Às vezes é uma questão de sono e a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Outra coisa também em relação ao sono, que existe muito, é o quê? Aquela olhadinha no celular antes de deitar. Ah, a gente não faz isso, Jaime. Será que a gente faz? Isso é piada. Aquela olhadinha também às 2 horas da manhã, que a gente dá uma passadinha no banheiro e vamos dar uma olhadinha. Cadê mamãe? Cadê mamãe de madrugada no celular? Exatamente. O que acontece? Essa olhadinha
O celular, ele emite uma luz azul que ela não tem controle, a gente não tem como controlar. Isso desperta a gente. Quando desperta, o que eu estou pensando que eu estou fazendo de bom, porque eu vou dar uma olhadinha para relaxar, eu estou despertando meu cérebro. E aí os ciclos do sono acabam não se fechando, por quê? Porque eu realmente vou dormir despertado. É estimulando, né, Jaime? Exatamente. Na verdade, é um estímulo a acordar, não a dormir. E aí, durante o dia, às vezes a gente fica numa leseira, uma soneira. Exatamente. Né? A luzinha te despertou e você não conseguiu ter um sono tranquilo. Reparador. Reparador, isso mesmo, Jaime. Então, o que você está falando para todas nós aí, né, meninas? É de que a bela adormecida, mais do que nunca, está em alta, Jaime. Sim. Muito, muito, muito. Ai, Jaime. Olha, agora a gente vai para uma parte assim que elas adoram muito, que é o Alcione está em ação, o Jura. O que você pode nos falar das atividades físicas? Então, para com nós idosos, né? os exercícios físicos, eles têm várias coisas, várias situações muito importantes que a gente tem que pontuar. Primeiro, várias vezes a gente vê a pessoa e fala assim, não quero fazer aquilo cansativo, etc. Depois de você fazer um exercício físico, você libera hormônios, como a endorfina, que é o hormônio do prazer. Então dá aquela sensação de alegria. Boa. Primeiro. Segundo, Drauzio Varela, por exemplo, ele já tem algumas matérias falando sobre o quê? Que o exercício físico diminui a incidência de câncer. Existem artigos que colocam o quê? Que o exercício físico é muito importante em relação à prevenção do Alzheimer. 3 vezes por semana, 30 minutos aeróbicos, ajuda nessa prevenção. E, por exemplo, você falou da Alcione e do Jurandir, nada mais interessante do que a dança. A dança é um exercício físico maravilhoso. Por quê? Além do exercício físico, como o exercício físico, existe a socialização. Nada mais importante para a gente chegar e trabalhar melhor uma saúde, uma qualidade de vida. Lembrando, biopsicossocial e espiritual. Deixa eu só dar uma pausinha aqui. Esses dias eu estive na aula com a Alcione. E assim, eu faço várias atividades físicas, às vezes paro, mas eu adorei, gente, a dança cigana. Sabe o que eu percebi? São movimentos tranquilos, né? Elas dançam, elas se movimentam e elas não têm que fazer um esforço excessivo nessas atividades. Não que os professores exijam tanto, mas normalmente eles falam, né? Eles às vezes puxam e falam, faz no seu tempo. Mas a dança cigana, em especial, eu falei, olha, eu nunca tinha feito. E hoje em dia, se eu tivesse que escolher uma dança, eu iria para a dança cigana. Que é isso, tia Edna? Eu iria para a dança cigana. Maravilhoso. Gente, ela tá deixando o nosso boi bumbá de lado. Quando você acabou a aula, como você se sentiu? Gente, muito bem. Por isso que eu tô falando. Você falou assim, eu me senti muito bem. Sim. Sabe? E assim, é uma coisa alegre. E isso, da sociabilização que o Jaime tá falando, é muito importante. Né? A gente vai, a gente conversa, a gente brinca, a gente vê coisa bonita. Olha a roupa delas. E a dos nossos bois também, né, gente? Maravilhoso. Gente, ela só pensa no boi bumbá. No boi bumbá, uma homenagem a Paris. Eu penso nas várias danças, em especial a cigana. Né? A verdade é isso, gente. É que nós precisamos, né, nesse Brasil imenso aí, a gente precisa de exercícios físicos, sim, a gente precisa dos vários tipos de dança, né? O quanto a cultura é muito importante. E a socialização, igual a gente falou, né? Porque pra você fazer isso, tem gente que consegue fazer os exercícios físicos assim, sozinhos, tal, não tem problema. Mas em grupo é muito melhor. É muito mais gostoso, né? E quando você tem, assim, professores que acompanham, que estão, né, nos ajudam a praticar melhor esses exercícios, nossa, é realmente uma bênção, né? E o idoso tem direito a tudo isso, né? No Brasil como um todo, assim, tem que buscar. Aqui em Diadema, como a gente fala, tem vários locais, né? Os centros culturais, ginásios e tudo. Mas não é só em Diadema, né? Tem que ser no Brasil como um todo. Então, Jaime, e fale aí pra nós, né? Pra gente, então, estamos falando de socialização e tudo, né? Tá muito gostoso esse bate-papo, né? Fala aí pra gente, como que a gente pode fazer mais algumas coisas tal pra envelhecer melhor? Então, eu vou colocar primeiro uma realidade que a gente tem que entender. O envelhecer melhor. 20% refere-se à genética. 10% cuidados com a saúde. 20% ambiente. E 50% relações sociais.
Isso já tem algo de muito importante pra gente entender, porque muitas vezes a gente pensa assim, então eu vou cuidar e tomar aquele remedinho. Não, a gente tem que realmente manter as relações sociais. Nisso, eu costumo dizer, em vários grupos que eu trabalho, que vocês, mulheres, trabalham muito melhor do que nós, homens. Há pouco tempo atrás, eu fui dar algumas palestras em Santos e eu brincava com as pessoas porque eu via 120, 110 mulheres para 1, 2, 3 homens. Nós, homens, a gente tem que também socializar. Então, porque a socialização ajuda muito, inclusive, a prevenir o Alzheimer. Que é uma coisa que todo mundo... É claro, a gente não pode esquecer das outras doenças, mas a prevenção do Alzheimer pode ser feita com a socialização. Não estou dizendo aqui que ele vai terminar, mas a gente pode, com a socialização, diminuir. Outra coisa, eu faço um trabalho com música também. É um trabalho muito individual, é um trabalho que é muito específico para cada paciente. Só que eu já vi retornos incríveis. Uma vez, há uns anos atrás, eu estava com um paciente acamado, com estágio moderado de Alzheimer, e as cuidadoras chegaram para mim e falaram assim, olha, já faz uma semana que ele está quieto, ele não fala. E eu experimentei fazer uma coisa. Eu sabia o histórico da pessoa, da onde que tinha vindo, quando tinha nascido, qual a realidade daquela pessoa quando tinha perto dos seus 5, 10, 15 anos. E eu coloquei uma música. Imediatamente ele começa a cantar a música junto e depois chegou e falou assim, olha, essa música lembra de uma vez que eu fui no teatro com meu filho e blá, 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 blá. As cuidadoras começaram a chorar e depois o filho virou e falou assim, tudo isso é verdade. Por quê? Porque a música... dentro da memória afetiva, ela é a última memória afetiva afetada pelo Alzheimer. Olha que bem. A gente está falando de socialização, a gente está falando de música e outra coisa importante que eu falei, o deixa pra lá. Muito cuidado com esse deixa pra lá. Muito cuidado porque a gente não pode viver essa preguiça mental. Vou colocar um outro exemplo, muito próximo de mim. 2 pessoas da mesma família, os 2 senhores com uma idade muito próxima, 3 anos de diferença. Um deles, ele tinha uma mania de que se alguém chegasse para ele e falasse assim, eu gostaria de saber qual é a cor do carro que o senhor teve depois do Corcel, etc. Ele ficava 1, 2, 3 dias até lembrar. E lembrava. O outro chegava e falava assim, sei lá. Exemplos dessas 2 pessoas. Um deles se encontra hoje bem com a memória preservada e o outro no estágio avançado de Alzheimer. Ou seja, a gente tem que exercitar o cérebro. Aquela coisa que se falava antigamente, parece doido porque está cantando, canta mesmo. Canta bastante. Canta por quê? Porque você vai chegar, não só espantar os mares, como se falava antigamente, mas também uma outra coisa. Você vai chegar e começar a lembrar da música. Eu faço, normalmente, quando eu trabalho com os grupos, uma coisa que eu faço assim, eu coloco 2 músicas. Uma atrás de mim com a letra. E aí as pessoas vão lá e cantam, etc., junto comigo. E a outra sem a letra. Aí eu viro e falo assim, nada melhor, vocês lembraram, porque tá em algum lugar. Uma vez que tá dentro daquela caixinha, daquela gavetinha, vamos trazer de lá. Sair, né? Ao invés de chegar e procurar no celular como é que resolve a coisa. O celular é muito bom, o celular trouxe muitos benefícios pra gente. Eu não estou aqui para endemonizar, mas assim, é importante que a gente trabalhe o cérebro. E quanto mais cedo, melhor. Essa colocação que se tinha também, inclusive, que se falava antigamente, por exemplo, do geriatra ser o médico de velho, o geriatra tem que entrar, vamos pensar, quando você é criança, você tem o pediatra. Depois você tem um hiato onde você não tem um médico. Antigamente existia o médico da família. O geriatra tem que entrar o mais cedo possível para que a gente consiga não ter problemas mais tarde. E não ficar com aquele estigma, não, eu não quero ir para o geriatra. Muito pelo contrário, quanto mais cedo, melhor. Olá, gente. Meu nome é Valdineia de Oliveira Vitoriano. Sou funcionária da Fundação Florestan Fernandes. Estou tendo uma grande honra de estar aqui participando do projeto Sabor e Cultura. E hoje a gente está apresentando para vocês uma comida bem típica nordestina para homenagear esse mês nordestino, tá? E é um baião de 2. Olá, meu nome é Regiane, trabalho no Florestan Fernandes. Eu estou aqui com o Sabor da Cultura, vou apresentar mais alguns ingredientes que a gente vai trabalhar aqui, nós somos companheira.
E aqui nós estamos com a panceta, aqui nós estamos com o bacon, a linguiça, a cebola, o louro, o queijo, o coentro, o alho e o sal. Então, gente, agora a gente vai começar a preparar o nosso delicioso baião de dois, tá bom? Vamos lá então, gente. Vamos começar aqui, iniciar o nosso baião de dois. Bom, a gente vai iniciar aqui com o bacon, tá? Depois a panceta. Por enquanto eu vou botar uma pré-fritada no bacon. Fica mais um pouquinho aqui, ó. Aqui, gente, a gente está fazendo os preparos para temperar o feijão, porque depois esse preparo vai para o feijão e depois vai para o arroz. Não precisa colocar óleo, tá, gente? O óleo que a gente vai usar aqui é somente o da gordura do bacon, tá? Tá vendo? Colocamos o bacon, temos uma fritadinha, não precisa fritar muito. Agora a gente vai com a linguiça, tá? Feito isso, gente, a gente acrescenta a cebola, tá? Cebolinha. É como se a gente estivesse temperando feijão, tá, gente? Colocamos a cebola, agora a gente coloca o alho. O alho eu amassei bem amassadinho e acrescentei um pouquinho de tempero boladão, tá? Deixar esse aqui para temperar o arroz. Aqui é o feijão de corda, tá? Vou precisar de um pouquinho mais de água. O feijão, o tempo que ele foi em pressão, foi mais ou menos 20 minutos. É importante que ele não cozinhe totalmente, que ele só dê uma pré-cozinhada, porque eu vou cozinhar o arroz junto com o feijão, tá? Aqui, gente, a gente acrescenta agora a carne seca que já foi cozinhada, tá? Já tá cozinhada, já tirei o sal dela, tá? Prontinho, feito isso, o que a gente faz? A gente coloca todos esses temperos aqui no feijão que a gente já cozinhou, tá? Pronto, a primeira etapa já está pronta. Agora a gente vai pro arroz, né? Vamos fazer o arroz. Vamos lá, o arroz, né, gente? É aquela coisa, né? O arroz, como a gente faz no dia a dia normalmente, a gente coloca um pouquinho de óleo, né? Vamos colocar o nosso alhinho aqui, que já está amassadinho. A gente colocou a... Esse baião eu aprendi com a minha mãe, que é uma nordestina nata, cearense. Ela me ensinou a fazer bastante comida do norte. Agora a gente pega aqui nosso feijão aqui que a gente temperou. E aqui a gente vai refogar a nossa paleta. Olha, eu tô dizendo que não é. Mas assim, os caras querem vender pra gente que pegar papelão é ser empreendedor, mano. Tá ligado? Pô, aí também é sacanagem, né, mano? Ah, empreendedor. Tá ligado? Empreendedorismo que a gente fala é mudança social e mudança do cara também. Entendeu? Não adianta você pôr um cara porque ele... Tá ligado? O cara tem a motocicleta elétrica que o cara pode adaptar no negócio. Pegar com... Né, sem tanta sofrência, mano. Sem arrastar aquelas toneladas pra cima e pra baixo. Então, vender minha mão de obra... Tá, mas você vende a sua mão de obra onde? Não, no mesmo lugar que eu vendia. Tá, mas quanto você ganhava? 1.200. Quanto você ganha? 1.200. Cara, você tá perdendo. Você tinha 10º, você tinha fundo de garantia. Você cabe nas costas e vai embora, mano. Mas o que vai acontecer é o pessoal rasgar o contrato. Entendeu? Se é arrumado. Dá pra consertar. E isso passa pelo meio político. É uma mudança social que passa pelo meio político. Nós fomos roubados pelo Michel Temer.
Agora a gente vai finalizar o nosso baião, tá? A gente finaliza com queijo coalho, tá? Mistura o queijinho aqui. E aí, quem gosta, pode colocar um pouquinho de cheiro verde, tá? A gente acrescenta também a panceta, por último. A gente joga em cima aqui, ó. Pode ser torresmo, né, gente? Barrigas. Aqui a gente está colocando a panceta, mas vocês podem colocar barriga, né? Barriga suína. Aí fica a critério, tá? Pronto. Finalizado nosso baião de 2. Meu nome é Jéssica, sou estagiária do PEAND, da Secretaria de Segurança Alimentar. Hoje nós vamos falar também da receita do mês passado, o pãozinho porco-espinho. Tem um significado lindo de união e ajuda mútua. O pão, em geral, é um alimento fonte de carboidratos que possui função de fornecer energia para o nosso organismo. Sendo assim, ele garante o funcionamento adequado de órgãos importantes, como o cérebro, o coração e os músculos. Receitas caseiras de pão são melhores em relação aos pães industrializados, que muitas vezes são adicionadas substâncias químicas, como conservantes, saborizantes e tem excesso de sal muitas vezes. Já a farinha de trigo presente na receita contém glúten, que não pode ser consumida por pessoas com doença celíaca. Sendo assim, pode-se fazer um teste com outros tipos de farinha, como a de arroz, fécula de batata ou de aveia sem glúten. O consumo excessivo de alimentos fonte de carboidratos como pão pode contribuir para o aumento de doenças como diabetes, obesidade e triglicéridos elevados. Sendo assim, consumir com moderação é imprescindível. Uma unidade média de 50 gramas do pãozinho porco-espinho contém 128 calorias. Bom apetite! Olá pessoal, meu nome é Amanda, eu sou do Programa de Educação Alimentar e Nutricional de Diadema e vou conversar com vocês hoje a respeito dos valores nutritivos do baião de 2. Um prato típico do Nordeste, especificamente do Ceará. Sua base são os 2 alimentos mais consumidos em nosso país, o feijão com arroz. Para o dessalgue da carne seca presente na receita, é importante verificar as instruções do fabricante descritas na embalagem. Para esse processo de dessalgue, utilize sempre um recipiente limpo com água potável e armazene na geladeira ou sobre água fervente, evitando assim a contaminação do seu alimento. O consumo em excesso de alimentos com alto teor de sódio e gorduras saturadas, como a linguiça, o bacon e a barriga, é prejudicial à saúde, pode causar doenças renais, hipertensão, infarto ou AVC. 2 colheres de servir contém 180 gramas e nelas apresentam 25% de sódio e 60% de gorduras saturadas que podemos consumir durante um dia inteiro. Essa mesma porção possui 500 calorias. Ou seja, o consumo em exagero do baião de 2 pode levar sim a um aumento de peso. Portanto, aprecie esse prato com moderação. Olá, eu sou a nutricionista Renatiele Pasquale, da Secretaria de Segurança Alimentar. Trabalho no Programa de Educação Alimentar e Nutricional de Diadema. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema muito importante, o Dia Mundial da Alimentação, que é comemorado no dia 16 de outubro. Essa data foi criada pela FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, com o objetivo de desenvolver reflexões sobre o quadro atual da alimentação mundial. Neste ano, o tema abordado é não deixar ninguém para trás, melhor produção, melhor nutrição, melhor meio ambiente e uma vida melhor, que nos faz pensar sobre a situação atual do nosso país, que voltou para o mapa da fome, com 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, sem acesso a alimento em quantidade e qualidade suficientes. Nesse ano, estamos passando ainda por uma pandemia, ela ainda está em curso, temos alta nos preços dos alimentos, também conflitos internacionais, mudanças climáticas que pioram o aquecimento global. Tudo isso influencia na segurança alimentar global. Além disso, existe ainda a fome oculta, que é a deficiência
silenciosa de vitaminas e minerais no nosso organismo, né? Ela é diferente da fome clássica e mesmo pessoas que consomem quantidades adequadas de calorias podem ter esse tipo de fome. É muito comum em pessoas que têm excesso de peso e mesmo que estão com peso normal, né? O consumo excessivo de produtos industrializados e ultraprocessados, que têm altas quantidades de calorias, porém são pobres em nutrientes essenciais, podem agravar ou causar esse tipo de fome. A Prefeitura de Diadema trabalha o direito humano à alimentação adequada, fortalecendo a política municipal de segurança alimentar e nutricional, por meio dos seus diversos programas e ações, sempre incentivando a produção, o abastecimento e o consumo de alimentos saudáveis. Por isso, nessa data, reflita sobre os seus hábitos alimentares, sobre a sua alimentação de forma consciente, né? Pensando no desperdício de alimentos que pode acontecer dentro de casa, uso de cascas, sementes, folhas e outras partes de alimentos que geralmente são jogados no lixo. Tá? Lembrem-se, pequenas atitudes fazem a diferença. Até a próxima! E é isso, né? Vamos viver o momento presente, né, Jaime? Eu gosto muito do passado, como historiadora, Jaime. Sim. Gosto muito do passado. Então, acho que você deu aí uma alfinetada assim, né? No sentido de que, mas qual o momento que nós temos? É o agora, né? Eu costumo dizer o seguinte, o passado é um lugar de visitação, não de permanência. Nossa, eu quero ficar lá, Jaime. Quando eu vou no museu, no presente. Quando eu vou no museu, eu quero ficar lá no museu, né? Mas é bom, gente, é assim, ó, é no contato, no convívio com o outro que a gente aprende. E vou lembrar sempre disso que você falou, Jaime, tá? Que, né, o momento, a importância, a grande importância de eu viver bem esse momento presente. É hoje. É hoje. Consumido, ante un magia del Señor, con un retablo peregrino,
jamás, que jamás.